Amém da igreja? Amém? 1 de Samuel 17, 21 diz assim: os israelitas e os filisteus puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com a guarda da bagagem, correu para a frente de batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei lhe o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E aí Davi pergunta para aqueles que iriam transmitir para ele as mesmas palavras que o rei falou, mas perguntando para eles concernente àquele homem. Ele disse assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você vai dizer comigo estas palavras após mim. Diga assim: quem é este? Inimigo da igreja para afrontar a igreja do Deus vivo? Você pode dizer mais uma vez: quem é este inimigo para afrontar a igreja do Deus vivo? Nesta manhã você vai ter mais uma resposta concernente a esta pergunta, e que você também está fazendo. Deus querido, Deus maravilhoso, te tributamos o louvor. Obrigado por esta oportunidade, meu Pai, que o Senhor colocou o meu coração, é o coração do teu filho pastor Silvani, e abriu as portas da tua casa, meu Deus, para que eu pudesse ser um vaso de barro aqui, usado nesta manhã nas tuas mãos. Senhor, fala com a tua igreja, ela está aqui ansiosa para ouvir mais uma vez a tua voz. Senhor, ministra aos nossos corações, e que esta manhã seja uma manhã de renovo, uma manhã que nós possamos declarar com muita fé que nós temos o Senhor nos guardando e nos livrando e nos usando para louvor da tua glória. Se conosco, nós oramos agradecidos no nome maravilhoso de Jesus. Todos possam dizer um amém para Jesus, amém? Amém. Pode tomar o teu assento, por favor, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, este período anterior aqui a este fato que nós acabamos de ler é um período de transição na história do povo de Israel. O povo de Israel está saindo de um período chamado um período dos juízes. E agora Deus, anteriormente a este fato, levanta um rei, porque o povo estava pedindo um rei. Saul é levantado. Deus não queria que fosse debaixo de um rei podemos dizer assim, a direção para Israel, porque Deus queria que continuasse sendo um governo teocrático, um governo direcionado por Deus. Mas ele permite, segundo a vontade de Deus, e dá um rei ao povo. Rei Saul é levantado, e segundo a história do rei Saul, ele perde a direção, tentando passar à frente da função que não pertencia a ele, passando à frente do sacerdote Samuel, fazendo sacrifícios e também desobedecendo as ordens e a vontade de Deus. Sai do propósito. Nós sabemos muito bem que pode ser qualquer um de nós, a começar no líder da igreja, até a mais tenra criança, que entende e pode entender o seu papel de serviço a Deus. Se sairmos da direção, se sairmos do propósito, se sairmos da obediência, Deus como Pai, Ele tem poder, Ele tem autoridade de nos disciplinar. Outro dia eu estava pregando uma mensagem sobre isso, que Deus, Ele disciplina. Foi até domingo passado lá na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Milford. Deus, Ele como Pai,
ele pode disciplinar, e ele disciplina, porque a disciplina é tanto ensinar como corrigir aos filhos a quem ama. Deus não vai nos disciplinar se nós não somos amados, mas porque Ele nos ama, e Ele quer bem, e Ele quer ver o propósito dEle cumprir através da nossa vida, e na nossa vida Ele nos ensina, e Ele também nos corrige, para que nós venhamos caminhar retamente, e o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Assim aconteceu. Diz então, quando chegou a determinada hora, Saul foi advertido pelo sacerdote Samuel, que também exercia o papel de juiz. E ele, virando para Saul, ele disse: a melhor coisa, Saul, a você que poupou o rei, que poupou o despojo, que poupou as coisas que não deveriam ser poupadas, a melhor coisa é você obedecer do que tentar sacrificar a Deus. Desobediência, segundo que nós percebemos pelo princípio aqui do primeiro livro de Samuel, a desobediência de Saul era como fazer adoração, era como adorar, era como fazer uma macumbaria hoje em dia, era como apresentar sacrifícios a deuses. E aí Deus disse para ele através da boca do sacerdote: olha, o teu reino foi passado. Ele tentou agarrar nas orlas do sacerdote e rasgou a borda das orlas. Deus disse através do sacerdote: o seu reino foi passado, porque Deus, Ele escolherá, Deus, Ele levantará um homem segundo o seu coração, e este homem fará tudo aquilo que compete à vontade de Deus. Aleluia. O Senhor deu a ordem a Samuel: vai, desce. O capítulo 16 fala sobre isso, e eu gostaria de falar um pouquinho para a nossa recordação. Vai até a cidade de Belém, e lá nesta cidade vai ter a casa de um servo meu. Você tem que compreender aqui, irmãos, que quando o sacerdote ele recebia a ordem de Deus, ele estava em estreita comunhão e intimidade com Deus, ele ouvia audivelmente a voz do Senhor. E aí o Senhor falou a ele: desce, e revelou tudo para ele: vai à casa. Quando os anciãos da cidade vierem, perguntando se é de paz a sua vinda, para que não contrarie a minha vontade, para que eles não entendam que eu estou te mandando para julgar ou para decretar alguma justiça, algum juízo à cidade, você diz: é de paz, eu vim para sacrificar, mas o meu propósito naquela cidade é outro. Lá na casa de um homem que você vai encontrar, chamado Jessé, eu vou levantar um pequeno adolescente, e este será segundo a minha vontade, e ele será o próximo rei em Israel. Lá ele desceu, levando uma botija de azeite. Ele foi para sacrificar, mas ele foi para cumprir um propósito de unção. A palavra do Senhor fala que quando ele chegou, eles perguntaram a ele, mas depois a tranquilidade na cidade veio. Ele chegou à casa de Jessé, convidou Jessé para o sacrifício, e depois Jessé o convidou para ceiar na sua casa. A palavra do nosso Deus diz lá em 1 de Crônicas 2, 12 a 15, começa a nos dar uma lista dos filhos de Jessé. Quando veio o primeiro, chamado Eliabe, depois foi passando Abinadab, Simeia, Natanael, Radá e Ozem. Ele como enviado do Senhor Samuel, pensou que o primeiro já seria o escolhido, porque viu um jovem robusto, um jovem, podemos dizer assim, de uma idade que estava à flor da idade, um jovem que tinha toda a aparência para poder ser um rei bem apresentável a Israel, e no coração dele ele já pensava segundo a humanidade dele: esse é o escolhido, este tem um perfil exterior para ser o próximo rei de Israel. Aí o Espírito de Deus, a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, soou e disse para ele: olha, você como homem, você olha para a aparência exterior, você olha para a cor do cabelo, você olha para a cor dos olhos, você olha para a feição do rosto, para o tornozear dos músculos, para a altura, para todo tipo estereótipo do homem, mas eu como Deus não olho
o exterior, eu olho o interior, eu olho o coração, eu olho a vida espiritual, eu olho a questão pela qual eu usarei o interior para o exterior, para me glorificar. E aí o Senhor disse: não é este. Foi passando um após o outro, e quando chegou no último, chamado Ozem, então ele parou, não tinha mais nenhum que estava ao redor da mesa, e ele perguntou a Jessé: falta algum ainda da tua casa? Existe mais alguém? Jessé lembrou que lá estava o adolescente, o seu filho, o menorzinho, apacentando as ovelhas no campo. Ele não foi chamado para estar no sacrifício, ele não foi lembrado, mas não tem problema, querido, se o homem não lembra do menorzinho, o homem não lembra daquele que não está em evidência, mas está no anonimato. Mas Deus lembra dele, Deus lembra dela, Deus lembra de você, Deus lembra de mim. Podemos não estar com a nossa face nos outdoors, podemos não ter 1.000 ou 1 milhão de likes, mas Deus tem um propósito na nossa vida, e é isso que importa. Se você viver com propósito para salvar uma alma das mãos e do fogo do inferno, Deus já está sendo glorificado na sua vida toda, para que você possa receber o seu galardão e salvar aquela alma das mãos do inferno. Quantos podem glorificar e adorar ao Senhor? Que Ele nos salva, que Ele nos separa para um propósito determinado. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando chegou Davi, o texto mesmo ele é enfático, dizendo que eles não se assentaram, eles não comeram, até que Davi chegou. Davi não tomou banho, Davi não se preparou, mas chegou. E aí o Espírito soou a voz novamente: aí está o ungido, toma o teu vaso. A palavra do Senhor fala lá no versículo de número 13: assim tomou Samuel vaso de azeite, ungiu na presença de todos os seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou, entrou nele, tomou posse da vida dele, da vida de Davi. Aleluia! E aí foi ungido. Agora você pode pensar, eu creio que você já ouviu isso, mas faz parte da mensagem que eu vou ministrar nesta manhã. Pastor, imediatamente Davi assumiu o reinado, imediatamente Deus tirou Saul em cena? Não. Davi foi ungido ali com óleo e pela vontade e debaixo de uma autoridade para ser rei, com um propósito para ser rei. Mas Davi ainda esperou 40 anos até chegar o momento que Saul seria tirado em cena, que ele morreria em uma batalha, e ele assumiria em Hebrom por 7 anos, depois por mais 37 anos, total de 40 anos, o seu reinado durou em Jerusalém. Mas neste intermédio, o Espírito Santo foi o preparando, o Espírito Santo foi o equipando. E um determinado dia, agora já mais um pouquinho para frente, quando Davi cai na graça de Saul, ele começa a tocar a sua harpa ungida pelo Espírito Santo, acalma a manifestação maligna na vida de Saul, e ele cai na graça de Saul. Aí o que acontece? Caindo na graça de Saul, ele começa a cair na graça do filho de Saul, chamado Jonatas, faz uma aliança de amizade com Jonatas. Mas chega um determinado momento que existem campanhas, que existem batalhas pelas quais Israel tem que batalhar para defender as suas fronteiras. Um determinado dia, no capítulo 17, os filisteus vieram até Socó, e Israel teve que ir até o vale de Elá. Ficou um de um lado e ficou Israel do outro, até esperar o momento certo de alguém se levantar para combater um contra o outro. Mas neste interim, no primeiro dia, se levantou um grande homem em estatura, aproximadamente de 2,90 metros até 3,20 metros. Eu creio que ele já estava nos 3,20,
porque era realmente muito grande este homem. O nome dele era Golias, um homem preparadíssimo desde o momento que ele pôde já segurar uma espada, segurar uma lança, segurar um escudo, colocar e se encaixar em uma armadura e ter a capacidade física e mental para começar a se preparar como um soldado. Eu creio que ele se destacou tanto porque ele foi o primeiro a se colocar todos os dias de manhã e à tarde. A Bíblia nos fala que Golias colocava-se no meio entre a fileira dos filisteus e a fileira do povo de Israel, e ele gritava com uma voz forte: quem em Israel é suficiente corajoso para me encarar, para me enfrentar? Se me vencer, o meu povo será escravo, se renderá a eles. Mas se nós, através de mim, se vencer, se renderão ao outro. E aí todos os dias, quando se armava a fileira de Israel, quando se armava a fileira do povo filisteu, dos soldados filisteus, este homem gritava, e diz que a começar, o texto fala do capítulo 17, do homem chamado Saul, que era o rei, que estava à frente como general, até o último soldado, todos eles tinham medo, eles tremiam, e eles recuavam e voltavam para os seus acampamentos. Mas um determinado dia, Deus usou um pretexto, porque era do agrado do coração de Jessé levar comida para os seus filhos mais velhos, que eram 3 que estavam lá na campanha também de guerra, mas levaram um agrado para os comandantes de pelotões, e ele levava queijo, levava farinha, levava outras especiarias, e o Senhor o levou com este pretexto, mas Deus já tinha um propósito a realizar através da vida do pequeno Davi. Chegando lá, vocês leram comigo o texto, ele escuta esta afronta. Existe uma batalha para ser encarada, existe uma batalha para ser vencida. Já colocando em pauta para nós nesta manhã, irmãos, quantas batalhas nós não precisamos, ou nós precisamos de encarar todos os dias da nossa vida. Quando eu vi o testemunho do nosso irmão aqui, a batalha que ele passou sexta-feira, eu me lembrei também da batalha do meu filho quando quebrou o braço e está nesta fase de recuperação. Existem diversas batalhas do desemprego, batalhas da enfermidade, batalhas contra nós mesmos, batalha contra os espíritos malignos, que são os demônios guiados por Satanás. Nós estamos diante de batalhas, nós estamos diante de guerras, quer sejam elas visíveis, quer sejam elas espirituais. Mas nesta manhã eu queria trabalhar com vocês debaixo de um tema: o Deus que nos chamou, o Deus que nos tomou para si, ele é incumbido, porque o nome dele no hebraico quer dizer Reovat Sebaot, ou seja, o Senhor dos exércitos. Ele, como Senhor dos exércitos, general dos generais, ele tem estratégias programadas já para nós, quando nós nos adentramos a batalhas espirituais e a batalhas físicas deste mundo que nós estamos vivendo. E nesta manhã eu tenho plena certeza que, da mesma maneira que Davi, sendo tão pequenininho, aparentemente tão despreparado, foi Deus que já estava fazendo dele, de circunstâncias da vida, se preparar e dando ele estratégias para vencer as batalhas que ele estava naquele momento e que ele iria enfrentar durante todo o seu reinado. Essa manhã eu tenho certeza que as estratégias para nós vencermos batalhas, Deus continuará nos dando, nos revelando através deste livro maravilhoso e das histórias verídicas que estão aqui na minha mão e que você tem acesso. A Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo, nos revelará estratégias, mas não só estratégias quaisquer, mas estratégias para nós vencermos e glorificarmos ao nome maravilhoso do Senhor nosso Deus, não só nesta manhã, mas todos os dias da nossa vida. Aleluia. Primeira estratégia que eu percebo quando Davi
vai para aquele lugar, é um campo de batalha. É a estratégia que Deus iria revelá-lo, a seguinte estratégia, para descobrir, para ver qual era o problema certo. É certo, queridos, que nós temos que refletir em algo aqui, para nós entendermos qual é o problema certo. Nós temos que entender o seguinte, que Davi, ele não venceu o exército. Um só não poderia, claro que se Deus quisesse, poderia fazer de um vencer um exército. Mas Davi não foi ali para vencer um exército. Mas Davi ali foi para vencer Golias. Ele estava ali para vencer Golias. Golias era o quê? Era o problema certo. Quando você olha e tem a visão de todo o problema, de toda a batalha que você enfrenta, você tem uma visão geral. Eu creio nesta manhã que a estratégia de nós descobrirmos o problema certo se chama foco. Nós precisamos ter foco, porque foco é isso. Agora eu estou vendo tudo aqui de uma maneira geral, mas quando eu centralizo os meus dois olhos em um ponto, isso se chama foco. Eu descubro. Davi não foi ali para poder fazer com que todo o exército caísse por terra, mas ele foi no foco certo. Esta é a estratégia de Deus. Deus vai te revelar, se chama discernimento do Espírito. E o discernimento, sabe o que é discernimento do Espírito? É um dom. Quem tem o Espírito, por isso que a gente fala, busque o batismo com o Espírito Santo, busque a plenitude do Espírito Santo, busque o poder do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo revelar, se chamam ferramentas na tua vida, quando ele trouxer essas ferramentas, uma delas que você poderá usar e Deus ser glorificado, se chama discernimento do Espírito. Davi não foi ali para poder destruir o rei filisteu. Davi não foi ali para poder destruir os capitães do exército. Escuta bem isso, isso aqui é definitivo para a tua vida, isso é estratégia, para destruir os capitães que eram cabeças. É claro que é importante, nós sabemos que quem tem poder precisam cair primeiro, mas Davi foi ali e para descobrir o foco do problema. Tem pessoa que está orando e não pede Deus para discernir o foco do problema. Isso é estratégia. Você precisa pedir a Deus e para te mostrar, Deus, nesta batalha, aonde está o erro, aonde está a trincadura, Senhor, aonde está, Senhor, o foco para eu descobrir e começar a orar e começar a agir para que possa cair por terra esta batalha e eu ser vitorioso no teu nome. Irmãos, a primeira estratégia é: descubra o problema certo. O problema certo ali era Golias. Golias era o problema certo. Golias era o foco do problema. Tem gente que vai arrastando o problema por muitos anos, que vai naquela batalha por muitos anos, e a nossa tendência é enfraquecer. Nesta manhã, através do discernimento do Espírito, quer uma estratégia? Você quer um ouro nesta manhã? Peça a Deus para te revelar aonde é o centro do problema, aonde é o centro desta batalha. Talvez o centro da batalha somos nós, talvez o centro da batalha é o nosso erro, talvez o centro da batalha é o diabo agindo em determinada área, em determinado lugar, em determinada pessoa, e o Espírito Santo que habita em você tem poder para poder revelar isso. Descubra qual é o centro do problema, e o centro do problema agora, para Davi vencer esta batalha, para Davi ter êxito e o nome do Senhor ser glorificado, era Golias. Golias era o gigante que atormentava. Não era o exército todo, ele gritava toda manhã, gritava toda tarde. Você precisa de descobrir isto. A palavra do Senhor nos fala no capítulo 6 aos Efésios, de 10 a 17, e tem um versículo lá que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos,
não é carne nem sangue que vai destruir o foco do problema, que vai destruir o centro do problema, que nós vamos descobrir o centro do problema que vai derrubar, mas vai ser o revestimento da graça de Deus. E quando nós descobrirmos qual é o problema, Deus vai nos dar capacete para guardar a nossa mente. Agora imagina vocês, se Davi não está guardado espiritualmente para aquele problema, se Davi não descobre que uma das coisas que o gigante, que é um dos focos que o gigante usava, era gritar, era fazer com que todos escutassem a voz. Se ele não tivesse com a sua mente guardada, o que aconteceria com Davi? Ele cederia à voz amedrontadora. O próprio texto fala do capítulo 17:11, escuta bem. Saul ouvia, vou ler aqui: ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Começou através de quem? Saul. Saul contagiou o povo, e eles não tinham concentração, espiritualidade, discernimento para entender o foco do problema. Nesta manhã, Deus vai dar capacete para você. Nesta manhã, Deus vai te revestir, porque pode vier a afronta que vier, o tamanho do problema que vier, a arma mais pesada que vier, pode se levantar no dia mau, o mais poderoso, assim aparentemente, exército do inimigo. Se você estiver com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão te firmando a tua vida, com as sandálias da pregação, com o escudo da fé, com a espada do Espírito e com grito de vitória, pode se levantar o tamanho que for do inimigo, mas você terá controle do Espírito Santo. Você estará balanceado para enfrentar o dia mau. E escute uma coisa aqui, igreja do Senhor: o inimigo sabe muito bem aonde ele vai nas áreas frágeis da nossa vida. Não pensa você que você é um super crente, que nós somos super obreiros, que nós somos super filhos de Deus. Enquanto estivermos nesta terra, esse corpo mortal que o apóstolo Paulo declara no capítulo de número 15 aos Coríntios, ele fala que o nosso corpo é mortal, que o nosso corpo é vulnerável, que o nosso corpo pode cair nas tentações. Este corpo aqui sem a armadura de Deus, ele é frágil para poder ceder às afrontas do diabo. E o diabo sabe muito bem as áreas, mas se você estiver revestido do Senhor nesta manhã, a tua estratégia é, pelo Espírito Santo, descobrir aonde eu preciso ir para poder vencer, qual é o foco que me amedronta, qual é o grito do inimigo que eu não vou temer, qual é o tamanho que não é maior do que o meu Deus. E se você foi revelado, mas ter o controle e a cobertura da unção, da armadura de Deus, que é a sua palavra, não tem tamanho de afronta que vai vencer o povo de Deus nas batalhas que eles precisam enfrentar, que eles precisam vencer. Aleluia. A palavra de Deus fala que Deus não vai nos testar, que Deus não vai nos fazer passar por uma prova se nós não estamos aguentando, mas com o Senhor, escuta bem, pode se levantar legiões e legiões de demônios se estivermos revestidos do Espírito Santo. Deus revelará para nós os problemas, Deus revelará para nós as artimanhas do diabo, e nós vamos vencê-lo pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do Senhor na nossa vida. Quem crê nesta palavra nesta manhã, que Deus vai te mostrar, que Deus vai te revelar. E meu irmão, se você está arrastando por muito tempo um problema, se muito tempo o inimigo está te encurralando, nesta manhã peça a Deus discernimento do Espírito, porque quando o Espírito revela, Ele revela para te dar vitória, Ele revela para você repreender o inimigo, Ele te revela para fazer você sair do outro lado e o gigante cair por terra, no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Não existe nada que nós não podemos vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Estratégias para vencer batalhas. Primeiro, descubra o problema certo. Davi não veio para destruir o exército todo. Davi não veio para poder, irmãos, vencer todo o exército, mas ele veio para vencer Golias. Golias era o problema certo que estava ali. Golias era o foco certo para desestruturar toda a obra do diabo. Segunda estratégia que Deus quer te mostrar nesta manhã é
que você precisa assumir quem você é. Você precisa de entender quem você é. Daí Davi saiu das fileiras de cuidar de que ovelhas, e ele foi para uma circunstância que foi providenciada por Deus, mas ele não foi ali para ser soldado. Mas Davi entendia qual era o lugar dele. Primeira coisa que você precisa de entender, segundo o texto, faça um mapeamento espiritual da situação, da batalha que você está dentro dela. Comece a olhar para a circunstância. Qual é ela, pastor? Quem é o gigante? Qual é a sua procedência? Qual é a procedência do problema, da batalha que eu estou enfrentando? Como que eu vou fazer para que este gigante seja descoberto? Qual é o pacto pelo qual ele fez? Porque ele está se levantando. E por último, como ele age, quais são as armas que ele está agindo? Você precisa de entender, querido, porque se você tentar lutar sem entender como que ele está agindo, como que ele é, quem ele fez o pacto, qual é o tipo da arma, você vai lutar contra o vento e não vai vencer nenhum tipo de batalha. Mas quando você começa a entender e assume qual é o seu lugar, você agora vai perguntar para você mesmo: quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou nesta batalha que Deus está me colocando aqui? E não é com qualquer objetivo, é com propósito. Quem eu sou nesta batalha? Se eu estou nesta batalha do dia a dia, contra o desemprego, contra a enfermidade, contra os espíritos malignos que se levantam para destruir a minha família, a minha vida, a minha espiritualidade e me tirar de uma vez por todas da presença de Deus, como que Ele age? Quem eu sou no meio desta batalha? Quando você descobre, segundo o texto aqui, que da mesma maneira que podia ser Davi, como ele era, um pequeno pastor e não soldado, mas mesmo sendo pastor de ovelhas, ou mesmo sendo soldados, não há diferença para quem ele poderia ser ou quem ele era. Quem Davi era ali naquela circunstância, independente se tinha arma de soldado, couraça de soldado, se tinha espada de soldado, ou se estava preparado há meses para estar na frente da batalha. Sabe quem Davi era? Davi entendeu e ele sabia que não tinha circunstância. Ele era um servo do Senhor, o Deus eterno, aleluia. Ele era o servo do Senhor dos exércitos. Antes de nós termos objetivos na vida, escuta isso, você precisa de descobrir qual é o propósito da sua vida. O objetivo está relacionado a nós. Eu tenho um objetivo, talvez, um exemplo, de comprar uma casa, de arrumar um trabalho melhor, de fazer uma viagem, de casar, de ter filhos, enfim, de fazer isso, de fazer aquilo. São objetivos, e objetivos estão relacionados à nossa vida. Agora, tenha certeza de uma coisa: se você está numa batalha, se você está numa circunstância difícil, você precisa de entender qual é o propósito de você estar naquele lugar. E o propósito que Deus nos deixa passar por batalhas, nos deixa passar por dificuldades, nos deixa passar por lutas, sabe qual é? Unicamente o propósito de nós sairmos do outro lado como vitoriosos e glorificando a Deus, porque Ele vai passar conosco no meio da provação e no meio das batalhas. Escuta bem a palavra do Senhor aqui no capítulo 17, versículo de número 36, o que Davi declarou para Saul. Ele disse assim, olha, falando para Saul, quando ele aproximou e ele falou, olha, quem é esse incircunciso? Quem é esse homem? Davi já estava definindo quem ele era. Davi já havia tido a resposta pelo Espírito Santo das interpretações que era o homem. Ele descobriu, o nome dele é Golias. Ele é grande, ele tem uma arma forte, pesada, tem uma pessoa segurando o escudo, a lança. Ele está na frente da fileira, ele está aqui para desafiar. Ele já havia descoberto quem ele é, ele tem uma voz forte, ninguém encara ele, então ele já sabia do quadro dele. Mas agora,
Quando ele disse essas palavras, quem é este incircunciso? Davi estava declarando o seguinte: olha, ele pode ter tudo, mas ele não tem pacto com Deus. Ele pode ter tudo. O que é incircuncisão? A marca da circuncisão, que era para poder marcar os filhos de Abraão cortando o crepúcio, não é? Da parte íntima do homem. Era uma marca para dizer: é o meu povo, ele tem pacto comigo. Lá no Novo Testamento não foi preciso fazer mais isso, porque a graça fez um pacto com aqueles que aceitavam a Jesus como Senhor e como Salvador. E aí Davi está dizendo: olha, olhando para ele e olhando para mim, ele pode até entender quem ele é, e eu sei quem ele é, e até mais do que ele está falando que ele é, mas eu sei quem eu sou. Ele é um incircunciso, eu sou um circunciso, eu tenho aliança com Deus, eu tenho pacto com Deus. Ele pode até ser preparado na guerra dos homens, mas Davi declarou: olha, sabe quem eu sou? Eu descobri quem eu sou, eu sei quem eu sou. Ele disse para Saul: o teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Ele já deu 2 pedradas aqui sem usar pedrada. Ele já deu 2 espadadas sem usar espada. Mostrou quem era o homem que não tinha pacto com Deus, mas ele tinha. E mostrou quem era o povo de Deus e quem não era aquele povo que não era o povo de Deus. Ele é incircunciso e nós somos circuncisos. Ele não tem pacto, nós temos pacto. Nós sabemos quem nós somos. Eles adoram os outros deuses, adoram os Baais, os Baalins, mas nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus que existe, o Deus vivo, o Senhor do exército, que está fazendo nós estamos aqui nas fileiras. Descubra quem você é, porque não tem tamanho de inimigo que pode vencer você quando você entende que você tem uma aliança com Deus. Quando você entende qual é o teu lugar na presença de Deus e no meio dessa sociedade. Quando você descobre isso, aquilo que você passou no passado, aquelas provas que você passou no passado e não estava entendendo, agora Deus vai fazer você entender. Matou o leão, matou o urso para defender a ovelha, mas agora este homem vai ser tratado como um leão. Este homem vai ser tratado como urso. Ele é incircunciso, não está servindo ao Senhor dos exércitos, mas agora eu vou me levantar como alguém que tem um pacto com o Senhor. Versículo 37: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará também da mão deste homem, aleluia, chamado filisteu. Disse então Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo, aleluia. Vai, entenda qual é a tua posição. Isso é uma estratégia. A estratégia do diabo, pastor Silvani, se resume numa palavra que é muito forte. E obreiros e irmãos: identidade. O diabo detesta a identidade. O diabo detesta quando nós perdemos, ou melhor, ele se alegra quando nós perdemos a nossa identidade. E ele detesta quando nós assumimos a nossa identidade. Tem gente que está na igreja, toma ceia, que faz parte do hall de membro da igreja, que dá o seu dízimo, dá a sua oferta, é regular no culto, mas quando se levanta, podemos dizer assim que não tem demônio pequeno ou grande, mas só dizendo assim, uma lutinha pequenininha, que não se levanta legiões e legiões de demônios, mas é designado um só demônio. Aquela pessoa se amedronta, como Saul, que perdeu a identidade, que ficou com medo, que não entendeu qual a identidade dele. Primeiro, como servo do Senhor; segundo, como rei ungido do Senhor; terceiro, como o filho e como soldado do exército do general dos generais. Ele se intimidou, perdeu a sua identidade. Mas nesta manhã eu tenho 2 textos para declarar para você, que se você entender a tua identidade, quem você é, não tem páreo para o inimigo te derrubar, não tem páreo para o inimigo jogar você por terra, porque pode se levantar a luta, a tribulação, a batalha maior do que a que você tem enfrentado.
Deus te dará condição, porque você assumiu a tua identidade e dará vitória consecutivamente em nome do Senhor. 1 de Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para estar na sua maravilhosa luz. 1 de João 2,20: mas vós tendes a unção do Santo. Está falando da unção de Jesus, que o Espírito Santo revestiu, e vocês sabeis de tudo. Aleluia. Se eu tenho uma unção do Espírito Santo na minha vida, porque Jesus me deu essa unção pelo Espírito Santo, se eu sou uma nação santa escolhida, uma geração para marcar, eu tenho identidade, e a minha identidade, sou filho de Deus, sou servo de Deus, tenho o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso do Senhor, e só Ele. Vou encarar as batalhas da minha vida e vou vencê-las todas. Vou vencê-las todas. Pode se levantar 10 gigantes Golias, todos eles vão cair por terra. Sabe por quê? Eu entendi. Eu tenho identidade. Eu tenho identidade. Eu tenho uma identidade. Qual é a sua identidade? Pastor, sou house clean. Pastor, sou carpinteiro. Estou falando dessa não. Qual a sua identidade? O diabo quer fazer você esquecer, calar, sucumbir, passar uma borracha para você esquecer. Levanta a tua mão direita nesta manhã, terminando. Nesta manhã, a tua identidade é servo e serva do Senhor, ungido e ungida do Senhor, soldado equipado com a armadura espiritual que o Senhor tem deixado e dado para nós. E nesta manhã, quando você abrir a tua boca para dar o grito, o teu grito não é um grito que amedronta, teu grito é um grito de vitória. Aleluia. Teu grito é um grito de vitória. Termino dizendo as palavras que o meu irmão Davi deixou para nós. Aqui nos versículos 45, disse Davi ao filisteu. No versículo 44 ele disse assim: venha a mim, pode vir, venha a mim. Venha a mim, eu sei quem eu sou, venha a mim. Vai ser hoje mesmo que eu vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi mais ainda ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a você porque eu tenho identidade. Eu vou a você é no nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. O Deus dos exércitos de Israel, quem você tem afrontado, quem você está tentando afrontar, mas ele nunca vai ser afrontado. Aleluia. Davi ainda diz mais: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha aí. E te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Olha que declaração linda que Davi faz. Termina agora. E toda a terra, repita comigo, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Foi fraco. Há Deus nessa igreja aqui ou não? Será que todos os demônios que estão lá do lado de fora, quando olha para essa igreja, sabe que há Deus dentro dessa igreja? Há Deus na tua vida? Repita comigo, levanta a tua mão com um brado forte, do coração com fé. Fala assim: toda a terra, todo Dembore, todo lugar onde eu for, saberá que há Deus na minha vida. Que há Deus na minha vida. Ah, veio o gigante de lá. Foi Davi para lá, arrancou de uma pedra com a sua funda e jogou, acertou na fronte, caiu o gigante. Ele subiu em cima do gigante, arrancou da sua própria espada, cortou a sua cabeça. Aí os homens de Israel tiveram coragem, porque viu a operação de Deus, entenderam qual era a sua identidade. A estratégia agora para não ser mais afrontado, não ser mais massacrado, e começou a matar todos os filisteus, e o Senhor foi glorificado. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda o Senhor nesta manhã. Primeira estratégia: descubra o problema certo. Qual que é o problema certo? O problema é a tentação de uma mulher que quer me derrubar. O problema é a tentação de um homem que quer me derrubar. O problema é a oferta de alguém
para tentar eu cair na propina. Problema é a mentira de alguém que chega ao meu ouvido e está me forçando a dar lugar para o diabo e eu ser também mais um mentiroso. Descubra qual é o problema. O problema sou eu mesmo, pastor. Que eu não sei qual é a minha identidade. Que eu não sei qual é o meu lugar. E aí o diabo está cirandando e brincando comigo. Nesta manhã, eu vim aqui não para te trazer uma doutrina pelo qual é o pastor que tem que trazer para você, mas uma palavra de motivação. Que 2019 está às portas. Você vai esperar para quando? Para pedir a Deus o discernimento do Espírito, ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque esta batalha, eu vim aqui para profetizar isso, esta batalha que você está enfrentando, chega com ela, chega com essa, porque outras poderão vir, que nós estamos no mundo de aflições e virão mesmo, não é profetizando nada mal para você, isso vai acontecer enquanto estivermos no planeta Terra, nesta terra vivo, teremos aflições, mas uma coisa é certa, aquela batalha que estamos enfrentando, ela precisa ser vencida ainda este ano, ainda este dia, ainda neste mês. Peça a Deus, se é uma campanha de oração, eu vou fazer, Senhor. Se é uma campanha de consagração, eu vou fazer. Porque o Espírito que habita em mim precisa me mostrar o foco do problema, para que eu possa me revestir, aleluia, da autoridade que eu tenho, revestir da identidade que eu tenho, da armadura do Senhor, do poder da palavra. E com certeza, no nome de Jesus, este inimigo vai ser cortado, a cabeça dele vai ser exterminado, porque eu preciso refrigério, preciso paz, para que eu possa glorificar e adorar ao nome do Senhor, aleluia. Fica de pé, por favor, no nome de Jesus. O meu convite a você, nesses próximos 3 minutos, eu já vou passar a minha palavra. Eu não sei que hora termina, se foi meio-dia, já passei 3 minutos, me perdoa. Mas, queridos, o meu convite a você, e eu sei que o pastor vai dar a você liberdade. Quem precisa aqui receber hoje um óleo que desce na sua cabeça, aleluia, e ele vai tomando todo o teu ser. Isso é a armadura, através do revestimento do Espírito. Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. A luta está difícil, está pesada, mas hoje o Salmo 133, que fala de comunhão, mas também fala de unção, o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre a sua cabeça. Não tem luta que Deus não vai te ajudar. Gigante Golias, Deus vai te mostrar quem Ele é. Deus vai te mostrar quais são as estratégias dele. Deus vai te mostrar o tamanho da espada, vai te mostrar como Ele luta. Deus vai te revelar. Hoje Deus vai te revelar, porque uma porta da graça vai se abrir para você. Deus vai te revelar quem Ele é, qual é o centro do problema, mas Deus vai fazer você entender: eu sou um soldado do exército do Senhor dos exércitos, a quem o incircunciso está afrontando. Eu sou circunciso, eu sou da nova aliança, eu tenho aliança com Deus, e Deus vai me dar a vitória sobre estes problemas, aleluia. Fecha os teus olhos agora. A unção do Espírito vai descer sobre a tua cabeça, vai te revestir, aleluia. No demais, irmãos meus, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Tomai sobre vós a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e vocês ficarem firmes. Tomai o capacete nas vossas cabeças, para proteger contra as heresias. Tomai agora a couraça, para proteger a vossa fé. Tomai agora, aleluia, o cinturão, para fazer da tua vida firme sobre a rocha. Tomai agora da sandália, a sandália e as boas novas. Deus vai renovar as boas novas dentro de você. Tomai o escudo, porque o escudo você vai se defender contra toda a voz do inimigo que se levanta contra você. Mas sobretudo a espada do Espírito, para atacar, para destruir, para cortar os dados malignos. E Deus, escuta mais, nesta manhã vai te dar um novo grito, vai te dar um novo louvor na tua boca. Quando você abrir a boca, muralhas vão cair por terra, vão ser como as muralhas de Jericó. Gritaram e caiu a muralha. Hoje as tuas batalhas, Deus vai te dar estratégias. Oh, fecha a tua boca, ou melhor, fecha os teus olhos e abre a tua boca, porque hoje Deus está falando a mim, me dando a visão.
está colocando uma nuvem aqui sobre esta igreja. E a nuvem que Deus está colocando aqui sobre esta igreja, Deus está dizendo, é uma nuvem, aleluia, de uma chuva de glória, de uma chuva de cura. Deus vai começar a curar aquelas áreas, revelar aquelas áreas que o diabo tem batalhado, mas Ele vai te dar estratégia para você descobrir, tampar as brechas, aleluia. E o Espírito Santo vai falar com você: eu te salvei porque eu tenho propósito na tua vida. Eu te salvei porque eu tenho ministério na tua vida. Eu te salvei porque você vai ajudar a outros nesta vida. Eu te salvei porque eu colocou um novo cântico na tua boca. Eu te salvei porque a tua mão é a mão, aleluia, para emanar o meu óleo, a minha justiça e a minha cura. Eu te salvei porque eu vou tirar as vestes de derrota, vou tirar as vestes de humilhação e vou colocar vestes de linho, de louvor, de glória na sua vida. Queridos, 2019 vai ser o ano dos propósitos cumpridos nesta igreja. Assim diz o Senhor. Deus manda dizer: os meus propósitos não passarão sem que a minha palavra se cumpra. Eu vou despertar o meu povo nas madrugadas. Eles vão ficar incomodados nas madrugadas. Eles vão ficar incomodados. E a minha incomodação para eles é: vá para minha casa me buscar, vai para minha casa me adorar, vai para minha casa ser fortalecido, vai para minha casa me buscar, vai para minha casa ter a revelação das minhas estratégias. Isso Deus vai fazer, assim diz o Senhor nesta manhã. Vai orando aí agora, vai orando. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Escuta, Senhor, do clamo. Conhece o meu deitar. Creio que Tu és a cura. Hoje Deus está dizendo: vou colocar a minha identidade na tua vida. Aonde o diabo tem tentado camuflar a minha identidade, eu vou passar do meu fogo, para que você veja a minha marca em ti, assim diz o Senhor. A marca do Cordeiro na tua vida. Quem tem a marca do Cordeiro vai para o céu. Quem tem a marca do Cordeiro é livre. Quem tem a marca do Cordeiro, a unção do Onipotente, ele vai descansar debaixo dela. Quem tem a marca do Cordeiro, o teu problema, a tua dificuldade será como fardo leve, como jugo suave. Assim diz o Senhor para você nesta noite. Quero orar por você. Só um minutinho, um pedacinho deste hino. Creio que Tu és a cura. Fica aqui na frente, fica aqui. És tudo para mim. Eu sinto Deus aqui neste lugar, nesta casa. Eu creio que Tu és a vida. Creio que, escuta isso, és tudo para mim. Não há outro igual a Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Aleluia. 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 Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor poderoso Deus, escuta as palavras. Que a começar do teu servo, o pastor Silvani, que está aqui, da pastora Dejane e de todos os membros que estão aqui nesta manhã. Senhor, o teu anjo está passeando aqui nesta visão que o Senhor me dá. E ele está aqui com uma incumbência, falando comigo: meu servo de Deus Altíssimo, eu vim a este lugar com vaso. E eu vou derramar o vaso da autoridade sobre a vida deles, o vaso da unção sobre a vida deles. E eles vão entender qual é a unção que eu tenho na vida deles. Eles são o meu povo, eles são a minha igreja, eles são os meus ungidos. Eu vou levantar eles
eles com uma grande batalha. Vou levantar eles para uma grande batalha. E a batalha que eles vão ser levantados, eu os farei vitoriosos. Assim diz o Senhor nesta manhã. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu. Receba a unção do Espírito Santo sobre a tua mão, sobre a tua vida. Receba a autoridade do Espírito Santo, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a autoridade. Receba a autoridade do Senhor nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Senhor meu Deus, como o Senhor está me mostrando aqui nesta manhã, que através desse óleo que Deus coloca na sua mão, meu irmão, minha irmã, Deus vai acender um fogo na sua mão. Que fogo é esse, pastor? O fogo para onde você tocar, porque você é um embaixador do Senhor, uma embaixatriz do Senhor. O fogo do Espírito vai queimar todo mal. Aleluia. E a primeira coisa que eu quero que você identifique quem você é realmente. Quando você chegar na tua casa, o Espírito Santo não vai deixar você esquecer. E você tocar na maçaneta, você como uma pessoa de autoridade, que tem estratégia de Deus e sabe quem você é, diante do gigante que quer destruir a tua casa. Aliás, a casa daquele que é sábio e prudente está edificada sobre a rocha. Oh, aleluia! Não está sobre a areia. Você vai pôr a mão na maçaneta e vai dizer: Senhor, joga toda a obra do incircunciso diabo por terra, porque a minha casa é ungida. A minha casa está na promessa do Deus do Salmo 91. 1000 cairão ao lado dela, 10.000 à direita, mas ela não vai ser atingida. Se você crê nisso nesta manhã, glorifique e adore ao Senhor nesta manhã. Põe a mão na maçaneta e diz assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus, nesta manhã, meu Deus, dá um discernimento para esta igreja. Será o ano 2019, o ano dos propósitos cumpridos na vida desta igreja. O Senhor vai cumprir propósitos aqui que foram feitos lá atrás, que talvez na Machuri canta lá, Bachuri anda lá, barras. Você, filho meu, já esqueceu das palavras que te disse. Rebalabarabarraia, quando ardia o teu coração, e tu dizias nos primeiros dias: Senhor, a minha vontade era que fosse desta e dessa maneira para te glorificar. Não porque, filho meu, tu saíste do propósito, mas humanamente, tu esqueceu, porque isso é um fato do ser humano. No passar dos anos, e pensar que você esquece, eu esqueço. Te digo, filho meu, marcarei nesses últimos dias aqueles primeiros propósitos que tu colocou diante de mim, e tu verás o que eu vou fazer nesta obra. Assim diz o Senhor: eu vou tirar os carrapichos, eu vou tirar o impedimento, eu vou tirar os muros, eu vou tirar toda a pedra que está servindo como pedra de tropeço, e te digo: tu colherás o trigo da última hora, tu colherás o trigo da última hora, porque tu colocaste a minha presença e colocaste essa igreja como missionária. E te digo: tu és a igreja missionária neste lugar, e tu colherás os frutos nestes últimos dias. Assim diz o Senhor. Prepara a igreja, Assembleia de Deus, família de Deus. Prepara a igreja, Assembleia de Deus, família de Débora. Prepara, porque Deus vai explodir uma bomba neste lugar. E a bomba dele é a bomba do avivamento, é a bomba da salvação de almas. Deus vai colocar um fogo no seu coração. Deus vai colocar um fogo no teu coração. Que fogo é esse, pastor? Fogo pelas almas, fogo pelas almas, fogo pelas almas. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Tem pessoas aqui que estão orando há anos pelos familiares que moram junto com eles na mesma casa.
Assuma hoje identidade. Eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu tenho autoridade do Senhor para vencer batalhas, para ter a revelação das batalhas. Deus, pela palavra que sair da boca de vocês, vai salvar a casa de vocês primeiramente. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor.